Continuando aqui, irmão, a respeito do assunto que a gente estava falando, né? Maldição hereditária. Existe, vamos dizer assim, heranças. O que é isso, irmão? Heranças. São coisas relacionadas ao nosso DNA. Por exemplo, nós sabemos que vamos supor, tem muitos assuntos em família que acontece de uma enfermidade, tá entendendo? Passar. Ou seja, um filho já nascer com aquela enfermidade que o pai já tinha. Tá entendendo? Nós sabemos disso muito bem. Ou seja, algo genético. Tá entendendo? Que a mãe teve, tá entendendo? A avó teve, passou para a mãe. Ou seja, a mãe já nasceu com aquilo, né? E quando o filho nasceu, o filho já nasceu com aquilo. Ou seja, são coisas genéticas. Enfermidades que às vezes passam de geração em geração. Tá certo? Isso não é maldição, meu irmão. Isso é algo genético que acontece em algumas famílias, isso acontece. Tá entendendo? Nós não podemos colocar uma enfermidade que acontece num leito familiar, vamos dizer assim, dizer que é maldição. Tá certo? Nós temos que ter inteligência suficiente para separar esse tipo de coisa. Tá certo? Agora também existem palavras que realmente, se você não tiver Deus, realmente pega na verdade. Né? A própria palavra diz que palavras ela tem poder tanto para destruir como também para abençoar, ou seja, a nossa boca ela lança palavras para o bem e também para o mal, tá certo? Eu me lembro que quando eu vivi na casa dos meus pais, eu era muito atingido com esse tipo de palavras. Tá. Eu fui criado dizendo que eu ia ser um vagabundo, que eu não ia ser uma pessoa que não prestava, que eu ia ser... Tá entendendo? Só coisas mesmo que não prestam. Tá entendendo? Mas para a glória de Deus, Cristo... Ele entrou na minha vida, né? Me escolheu, tá certo? E hoje, para a glória de Deus, tá entendendo? Eu não vivo nada do que meu pai lançou sobre a minha vida, tá entendendo? E não foi só meus pais, não, as pessoas também que eu conhecia, tá entendendo? Pessoas mesmo próximas, que me envolvi durante a minha vida, falava isso também, tá entendendo? Teve certas pessoas, irmão, às vezes a gente comenta algo aqui. Às vezes a pessoa diz assim, o irmão tá comentando algo do seu passado e tal, então o irmão tá magoado. Não, gente, não é magoado. Tá certo? Quando você conhece a palavra e começa a ler ela, tá entendendo? Conhece a Cristo, tá certo? A palavra não vai fazer uma limpeza no seu cérebro, não. Nos seus sentimentos, não. Tá entendendo? Você vai continuar lembrando de tudo o que você passou no seu passado. Tá entendendo? Tem algumas coisas que realmente você não se lembra de forma alguma. Mas a maioria das coisas que você passou no passado, você não vai esquecer. Tá entendendo? E você lembrar de algo do seu passado, isso não é querer viver novamente o seu passado, não. Pelo contrário. Eu vivia dentro de uma denominação em que a pessoa, irmão, não é bom, tá se lembrando do passado, porque não sei o que, não sei mais o que, pode ir você... Não existe isso, meu irmão. Tá entendendo? Jesus, Deus, Cristo, não vai fazer uma limpeza, uma lavagem cerebral na sua mente para você esquecer das coisas, não. Pelo contrário, é que você tem que se lembrar mesmo quem era você do seu passado. E você comparar no momento que você é hoje. E você realmente olhar para lá para trás e dizer, puxa vida, eu era essa pessoa aqui e hoje Cristo me transformou. Tá entendendo? Então seria uma ignorância tremenda a pessoa não se lembrar do passado. Não se lembrar de quem era ela. Irmão, mas eu não me lembro não quero nem me lembrar. Eu também não vivo me lembrando não. É porque tem certos momentos que você vai comentar e para que outras pessoas não façam o mesmo, você tem que relatar, você tem que lembrar sim. Tá entendendo? Para as pessoas saberem, meu irmão, mas eu não quero que ninguém saiba quem era eu. Então, meu filho, e o seu testemunho, como é que você vai dar? Tá entendendo? Então, assim, meu irmão, eu me lembro que tinha pessoas, que até mesmo que eu convivi, que chegou para mim e disse que eu não prestava, que eu nunca ia prestar na minha vida. Que eu nunca ia ter uma família. Tá entendendo? Que eu nunca ia ser homem para mulher nenhuma. Que mulher nenhuma ia me querer porque eu era assim, eu era assado, não sei mais o que, não sei mais o que. Pegou essas palavras? Não pegou. Porque o propósito de Deus na nossa vida não vem da boca do homem. Não vem do que o homem fala para você. Tá entendendo? Não vem da boca de pessoas que lhe atingem com palavras
Tá entendendo? Negativa não. Tá entendendo? O seu futuro, a sua vida depende de Cristo, depende de Deus. Tá entendendo? Não é palavras que te vai fazer tu regredir, não. Se Cristo quer algo com você, meu irmão, e se você realmente conhecer a verdade que é Cristo, nada disso que lançado contra a sua vida vai prosperar. Pessoas falaram para mim que eu não ia ter família, que eu não ia ter filhos, que eu não ia ter mulher, que eu não ia ter uma casa, que eu ia viver na vida de bebedeira, de prostituição, tudo que não presta. E olha aqui, hoje eu aqui. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma esposa. Para a glória de Deus, tenho uma filha. Graças a Deus, tenho aonde eu morar. Tá entendendo? Ou seja, hoje eu não bebo mais, né? Quem me conhece aí sabe muito bem como era a minha vida. Eu capotava, meu irmão. Eu capotava nas calçadas. Quantas vezes eu não deixei o carro ligado, aberto, com o som truando e eu dormindo nas mesas de bar? Quantas vezes eu não deixava minha moto lá encostada com chave na ignição e eu lá na calçada dormindo? Tiraram uma vez uma foto minha que eu fiquei morto de vergonha. E fora as pessoas que passaram e viram. Porque no meu entendimento, no meu entender, eu bebo. Tá entendendo? Bebo no chão caído, quando eu me acordava, continuava bebendo, pra mim não tinha acontecido nada, porque eu tinha esquecido de tudo que tinha acontecido, porque eu tava bêbado. Aí às vezes eu acordava em casa, eu dormindo em casa, eu acordava, aí, graças a Deus eu tô em casa, cheguei bem, mas que nada. Eu não me lembrava de nada do que tinha acontecido. Tá entendendo? Então assim, para você ver a vida que eu levava, meu irmão. Hoje eu não vivo mais essa vida. Ou seja, a bebida não me domina. Tá entendendo? O cigarro não me domina mais, porque tudo isso eu deixei. Tá entendendo? E se fosse pela palavra do que as pessoas se lançaram sobre a minha vida, eu ainda estava na mesma vida de antes. Tá entendendo? Mas hoje eu paro para pensar, meu irmão, o que eu era antes, o que eu já passei, e eu paro assim, eu, puxa vida. Como era que eu fumava esse maldito cigarro? Fedorento, deixa você podre. E pessoas às vezes chegavam para mim e reclamavam, cara, tu tá puro cigarro. E eu não entendia, porque eu não sentia. E hoje eu paro para pensar, meu Deus do céu. Eu vivia nessa situação, meu irmão. E quando eu bebia também. Hoje eu paro para pensar quantos acidentes eu já não tive na minha vida, meu irmão. E hoje eu paro para pensar, meu Deus, se hoje eu tivesse esse pensamento, tá entendendo? Aberto, liberto por Cristo, eu jamais tinha passado coisas que eu já passei na minha vida. Mas eu passei por ignorância minha mesmo, né? Porque eu nunca quis conhecer Cristo. Tá entendendo? Isso conhecer Cristo, meu irmão, que eu estou se referindo nas Escrituras. Tá certo? Que Deus diz, Jesus disse que quando você conhece a verdade vos liberta. Ou seja, quando eu conheci Cristo, quando eu comecei a estudar não, a ler a Bíblia, eu vim entender que tudo que nós fazemos tá entendendo? É insignificante. Tá certo? O bom mesmo é você viver em Cristo livre, né? Para ir dar um bom testemunho, tá certo? Então, assim, eu quero deixar aqui claro para vocês que maldição hereditária exatamente são palavras lançadas contra a sua vida, tá certo? Então não deixe se levar aí pelo palavras lançadas, não. Creia em Cristo, que quem está em Cristo, isso aí nada atinge, tá certo? Existem consequências aí que o mundo, né, ensina, que se você não viver a vida em Cristo, ou seja, tendo aquele temor por Deus, lógico que sua casa, sua vida vai ser uma vida de bagunça, né? Ou seja, o que você não tem a oferecer para o seu filho quando crescer também não vai ter o que se oferecer para o seu neto. Ou seja, isso vai dependendo da convivência de cada um, tá certo? Ensina um bom caminho que seu filho deve andar, que quando ele crescer ele vai saber respeitar, ele vai ser uma pessoa educada, e isso são princípios. Então que Deus abençoe, tá certo, a vida de cada um. Isso aqui foi só a continuação do outro vídeo, tá certo? E que Deus abençoe. Não se preocupe aí com o negócio de maldição hereditária, que isso aí é uma tremenda bobagem. Isso aí não existe biblicamente, não. Existem palavras lançadas, mas quem está em Cristo, quem crê em Cristo, nada disso atinge, tá certo? Então que Deus abençoe. Bom final de semana para todos vocês.